Bom, fechando aqui. Está gravando? Começar, então, o curso aqui que eu fiz na corrida. Vou começar falando um pouquinho aí dessa distribuição que me deu. Para quem não me conhece, sou o Felipe. Como vai ficar gravado depois, e vai ser disponibilizado, a gente já... Só que a minha apresentação aqui ainda não está legal. Eu fiz essa apresentação aqui só mais como um cabide, na verdade, né? Um cabide do que eu vou falar, né? Então, a questão que nós hoje vamos falar, que é a questão dos sindicatos, né? Então, hoje aqui, conceito geral, né? Um conceito, inclusive, doutrinário, né? Do que é sindicalismo. O sindicalismo ele surge paralelamente ao capitalismo, né? E que se espalha pelo mundo todo. O objetivo principal do sindicalismo é a melhora das condições de vida das classes operárias. Ele nasce com esse intuito, né? Tendo um papel muito principal, que é a proteção do trabalhador, a proteção do trabalhador. Quando a gente fala em sindicalismo, a gente fala na união desses trabalhadores. Quando nasceu os sindicatos, ele teve com a finalidade de pegar aqueles melhores profissionais, digamos, aqueles que mais se destacavam, e dentro daquelas corporações de ofício, se organizarem com a intenção de trazer melhores condições de venda, né, dos seus produtos artesanais, né, porque o sindicato ele nasce lá nos anos 18, mais adiante a gente vai ver, e aí era uma produção eminentemente artesanal, ela era uma produção basicamente manual. Então, esses trabalhadores que se destacavam de uma melhor forma, assim, eles acabavam se organizando e foram criados, na verdade, não um sindicato, sim, quase que uma associação desses trabalhadores, né? E dentro dessa associação, digamos assim, de uma forma genérica de trabalhadores, havia uma pluralidade desses trabalhadores, e não uma concentração de determinados seres, né? Eu trago aqui num outro momento aqui, que a obra dos operários de Tarsila do Amaral, ela retrata, na verdade, uma diversidade de uma classe trabalhadora dentro do Brasil naquela época, né? Já Tarsila do Amaral já representava essa diversidade, que eram homens, mulheres, brancos, negros, índios, enfim, todas as estruturas que existiam de operários, trabalhadores, mulheres, brancos, enfim, todas as classes, né? Como aqueles que empregavam a sua força de trabalho para que fossem remunerados. Então, este quadro, um quadro bem famoso, né? Hoje ele das obras de Tarsila do Amaral, ela é uma das obras mais valiosas que tem no Brasil, e ele teve por muitos anos no Museu de Arte de São Paulo, e hoje está nos Palácios dos Bandeirantes, também em São Paulo. Tarsila do Amaral é uma artista do século XVIII, XIX, ali, e 19, na verdade, né? E que é uma das mais expoentes pessoas que traduzem a realidade do Brasil. Tem os calangos, enfim, tem várias obras. Então, trazendo aqui um paralelo aqui, né? Século XVIII, o sindicalismo ele começa na Inglaterra, né? Trazendo todas essas corporações, essas partes culturais, essas partes de
de artesanatos, né? E que também já começa na Inglaterra, né, nessa época, também a parte da Revolução Industrial, né? E aí são as máquinas, né, o Fordismo, o Toyotismo. Então, na Inglaterra é que tem um berço mundial, né, do sindicalismo. No Brasil também, no finalzinho do século XIX, o sindicalismo nasce, né, já também com as fábricas têxteis, né, que eram as principais, a produção de cana-de-açúcar, a produção de café, e onde nasce a questão do sindicalismo. Marx, né, que na União Soviética, que é onde faz a teoria, né, ter um significado maior do sindicalismo, né, é que onde ele começa a traçar este paralelo, que é o mais-valia, né, que é a entrega do trabalho, né, frente à força do capital, que é o capital é o dinheiro. Deixa eu ver se alguém está entrando aqui. Eu tenho que admiti-lo. Beleza. Agora, para voltar aqui, eu não... Isso, voltou. Então, o Marx ele acaba criando essas teorias, né, da concentração do próprio da organização do trabalhador, né, e luta contra o capital, que hoje é o que nós consideramos o mais-valia, que é quanto o empregado produz da sua força de trabalho para o capital, né, sendo expropriado dessa força de trabalho para um enriquecimento do trabalho, não, do capital. Com relação a essa situação, o Marx é a pessoa mais conceitua de uma forma mais correta e mais coerente a questão do sindicalismo, né? Não porque ele é também um grande precursor do comunismo, né? Mas só para fazer um paralelo aqui, né? O comunismo ele não é o grande precursor, ele não é um inventor do sindicalismo, mas ele, como teoria, ele é o que mais se assemelha, né? Porque o comunismo é a luta, né, do trabalhador e a divisão da força de trabalho com a intenção de melhores condições dignas de trabalho. Então, essa é a teoria assim, que mais se assemelha, né, à questão do Marx aí, com relação à sua experiência como teoria. No Brasil, né, quando surge, né, o Brasil, os operários imigrantes que trabalhavam em diversas fábricas, estavam insatisfeitos com as suas condições de trabalho, então começam a se unir, questionar e lutar por seus direitos, né, formando os primeiros sindicatos no país. No final da década de 70 e no decorrer da década seguinte, o sindicalismo viveu seu auge. Quando que nasce, na verdade, os sindicatos no Brasil? Os sindicatos, na verdade, começam em 1906, 1916, 1920, e a grande eclosão, na verdade, acaba com o Getúlio Vargas, né, quando sanciona a lei que é a CLT, que é a 1047 de 1942, que é uma consolidação de leis, né? Por isso ela se chama CLT, que é Consolidações de Leis do Trabalho. Havia muitas leis esparsas por tudo que regulamentando isso, regulamentando aquela outra situação. Então, Getúlio Vargas, pressionado não só pelos trabalhadores e pelos sindicatos da época, né, e também pelos empregadores, ele faz como se fosse um acordo, né, um acordo para quê? Para regulamentar as atividades dos trabalhos, né, dentro daquela época, né? Então, a CLT, na verdade,
quando todo mundo diz assim que nasceu da Carta del Lavoro, do fascismo dos italianos, na verdade é muito distante disso, né? Porque a CLT, na verdade, ela nasceu de uma questão burguesa, né? Que era a atividade econômica, os empresários, né? Os empresários de café, os empresários, né, da cana-de-açúcar, a pequena parte industrial que não existia no Brasil, que acabavam tendo problemas com os trabalhadores que não se sujeitavam às regras que eles impunham naquela época, e os trabalhadores da mesma forma, porque se sentiam abandonados, se sentiam desprestigiados com relação à sua própria forma de trabalho, que muitas vezes, né, por exemplo, a lei de férias, os caras trabalhavam um ano todo para tirar 30 dias de férias, né? Na verdade não era 30, era 20 dias, e os empregadores não queriam dar essas férias porque achavam que os empregados, quando saíam de férias, quando eles voltavam muito amolados, eles voltavam de corpo mole. Então, essa era a luta, né? Os trabalhadores buscando um direito de descanso, por exemplo, né? E os empregadores dizendo que não, que esse direito de descanso nem era tão bom assim, porque até prejudicava a economia. Então, nessa época, que é, na verdade, 1940, que regulamenta, assim, então, né, toda a parte trabalhista e sindical dentro do Brasil, né? Hoje nós vamos ver mais adiante aí com relação à CLT. Já no mundo, né, o sindicalismo nasce com essa revolução industrial, começa a segunda revolução, que é uma revolução mais tipicamente do extrativismo, né, e passa a ser a partir de máquinas, né, com a intenção de que esses trabalhadores forneçam mais por menos, e aí essas pessoas acabam sendo submetidas às jornadas extenuantes, a tarefas muito árduas, e os trabalhadores acabam se aglomerando e buscando, através de revoluções, de pedidos, né, junto às empresas, e acabam trazendo a questão do sindicalismo. O sindicalismo nasce dessa luta, né? Sempre vocês viram, tanto no Brasil, na verdade, no mundo, como no Brasil, as diferenças que o capital tem de determinar as coisas e o trabalhador de submeter a situações degradantes e que, desta união, buscam melhores condições. A primeira forma de resistência no Brasil, né, ela envolve, no ano de 1858, né, antes mesmo das criações dos sindicatos, né, quando os imigrantes vinham para o Brasil, e esses imigrantes se sentiam totalmente injustiçados, porque eles eram quase escravos, né, trabalhavam apenas, muitas vezes, por comida, né, e não podiam ter nada, enquanto aqueles que eram donos da economia, da economia, né, do capital, né, faziam com que esses trabalhadores trabalhassem mais e mais, e sem condições dignas nenhuma. Então, o surgimento do sindicalismo está sempre ligado ao contexto da industrialização e a questão do capital, tá? E as condições de trabalho. Tá? Novamente, né, na parte do Brasil, eu repeti aqui, mas é importante uma outra questão neste tópico distinguir, que o sindicalismo ele versa única e exclusivamente no seu início a questão de mão de obra assalariado, né? A mão de obra assalariado trabalha com questão do mínimo de salário, mas depois ele vai entrando para novos fatores, para novas situações, que é a questão de dignidade do trabalho. Mas a principal ferramenta, né, do sindicalismo, ela é essa união desses trabalhadores com a intenção de formar mínimas condições de salários. Primeira greve registrada no Brasil, uma greve geral, assim, né, já
tiveram várias greves. O direito de greve, só para, antes de entrar nessa situação, o direito de greve é um direito consagrado desde que inicia o sindicalismo. Porque o direito de greve ele é um direito do trabalhador fazer com que essas suas reivindicações recebam, essas reivindicações sejam atendidas, né? E desta união, quando os trabalhadores se organizam e que pleiteiam, né, através das greves, é que se condiciona a melhores condições. Então, a primeira greve no Brasil aconteceu em 1917, né, durante a Primeira Guerra Mundial ainda, feita por organizações anárquicas, né, aliadas à imprensa, porque eles entendiam que a imprensa, naquela época, né, como a indústria gráfica, né, exigia demais, eram umas situações extenuantes, trabalhos e sem condições mínimas de trabalho. Então, essas primeiras greves, a primeira greve, né, nacional, na verdade, que durou 30 dias, foi ligada a essa indústria, a indústria da parte da imprensa. Em Porto Alegre, a primeira greve geral histórica, na verdade, né, aconteceu em 1906, e esses trabalhadores, por incrível que pareça, eles queriam, como eu falei de férias aqui, quando eu fiz esse texto, e falei antes, né, mas a primeira greve em Porto Alegre, ela teve dois aspectos. Um é com relação à jornada de trabalho, e a segunda era com relação às férias. A indústria têxtil, na época, que era uma das grandes movimentadoras econômicas na época, no quarto distrito aqui de Porto Alegre, hoje o quarto distrito está totalmente quebrado, né? Agora estão se criando bares, enfim, outras situações dentro dessa região movimentando, mas até pouco tempo atrás existiam milhares de pavilhões, enfim, lá tudo fechado. Então, o seu auge lá, que era nos anos 20, 30, com a indústria Renner, a indústria Steva, né, e entre outras, né, principalmente dos alemães, né, essa indústria não respeitava a questão da jornada e também não respeitava a questão das férias. Então, mesmo existindo leis já que validavam e determinavam isso, leis esparsas, né, esses trabalhadores não tinham respeitado essa jornada e nem a questão das férias. Então, na época, em 1906, foi feita uma greve que durou 21 dias e eclodiu, né, para toda a região metropolitana na oportunidade, e que teve como acontecimento, né, a regulamentação, né, os trabalhadores foram vencedores, digamos assim, e que conseguiram essas condições de trabalho. Tá? Deixa eu ver aqui, o sindicalismo aqui, a questão da importância eu já botei, mas o sindicalismo, né, tem como grande importância também a questão, novamente, das condições precárias, a questão da jornada, e acho que aqui eu repeti, eu já tinha botado aqui. Bom, deixa eu apagar essa parte aqui. Nossa Constituição Federal. Nós tivemos várias Constituições Federais, de 1916 até depois que 1888, na verdade, né, quando nós tornamos república, até a última Constituição, que é de 1988, nós tivemos várias Constituições Federais, né, 1916, 1923, 1964, 1967, agora não estou bem lembrado qual é a Constituição Federal, mas a última, que é a sancionada, é de 1988, né, que regulamenta lá no artigo 8º toda a estrutura do sindicalismo no Brasil. Né? Então, o que diz o artigo 8º da Constituição Federal, aqui lá no seu artigo 8º, diz que
que a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicatos, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas pelo poder público a interferência e a intervenção sindical. Né? E lá, no seu inciso 2º, diz que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau de representatividade de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Quero trabalhar, assim, agora melhor com essa questão aqui, porque esses dados históricos foi só para a gente ver, nos contextualizar. Então, isso aqui a gente tem que saber de cor, né? O artigo 8º é o que, digamos assim, nos dá o norte para nós que trabalhamos com sindicato, né? Que diz que a lei não poderá exigir a autorização do Estado, a fundação de sindicato, salvado o registro no órgão competente. O que diz? Que o sindicato ele pode se organizar da forma como ele quer, da maneira como ele quer, sem qualquer interferência. O Estado aí não é o Estado do Rio Grande do Sul, nem o Estado do Rio de Janeiro, nem o Estado de Minas Gerais, não é nenhum desses estados. É o Estado, a nação brasileira, o governo, digamos assim, não pode interferir de maneira alguma junto a qualquer sindicato. O sindicato ele é um órgão independente. No entanto, da forma como ele se administra, da forma como ele se mantém, da forma como ele trabalha, a única ressalva que se faz no artigo 8º é que tenha-se um registro deste órgão. Por quê? Desse sindicato, no órgão, que hoje ele já foi Ministério do Trabalho, foi Ministério da Economia, depois agora voltou para o Ministério do Trabalho de novo. Para que isso? Para que serve esse registro? Para evitar o que está escrito no inciso 2º, ou seja, a criação de mais de uma organização sindicato, de mais de um sindicato, para aquela mesma atividade. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, tá, nós poderíamos ter vários sindicatos. Poderíamos ou não? Não poderíamos ter dentro da mesma base territorial de representatividade. Se um Sindimoto fosse só Porto Alegre, não poderia ter mais de um Sindimoto em Porto Alegre. Poderia ter um Sindimoto em Caxirinha, um Sindimoto em Canoas, um Sindimoto em Caxias, poderia ter vários sindicatos, desde que, né, não afetasse a representatividade. A representatividade ela é por categoria econômica e por região. O Sindimoto, no caso, tem como base territorial Rio Grande do Sul, mas ele houve alguns desmembramentos, ou seja, ele não representa de fato todas as cidades do Rio Grande do Sul. Nessas cidades onde o Sindimoto, hoje, nós não temos sede ou não está na nossa carta sindical, que é essa outorga do Ministério do Trabalho dizendo que nós somos representantes, pode existir um outro sindicato que represente os motociclistas, certo? Somente nessa hipótese, com exceção a essa situação, o Sindimoto representa todos os trabalhadores que estão dentro do seu estatuto. A gente vai ver mais adiante, com relação ao estatuto, quem nós representamos. Mas assim funciona para todos os sindicatos. Se é um sindicato de base territorial do Rio Grande do Sul, ele representa todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Se ele é um sindicato de base territorial intermunicipal, ele representa aqueles trabalhadores que estão dentro daquele município. Não só a base territorial, que a base é o município, tá? Mas sim também a base dos trabalhadores de categoria profissional e de categoria econômica. O que é categoria econômica e o que é categoria profissional? Categoria profissional são trabalhadores, são os empregados ou trabalhadores autônomos. A categoria profissional são trabalhadores. E o de categoria econômica são as empresas, são as
o sindicato de empresas. Aqui, então, nós temos um sindicato de trabalhadores e um sindicato de empresas, ok? Dá para entender isso? Então, nós só podemos ter um sindicato para representar trabalhadores e só podemos ter um sindicato para representar determinada categoria econômica. E só podemos ter um sindicato dentro dessa categoria econômica ou dentro dessa categoria profissional da mesma base territorial. Alguma pergunta? Quanto a isso, tranquilo. Se eu tiver muito rápido, tá? Só falar. Bom, beleza. Vamos ao terceiro inciso do artigo 8º da Constituição Federal. Só para vocês terem uma ideia, o nosso sistema de legislação, ele obedece, digamos assim, uma escada, né? Ou, como o Kelsen falou, uma pirâmide. Tá? Quanto maior a lei, ela se sobrepõe às menores. Qual é a maior lei que nós temos no Estado Democrático Brasileiro? Tá? Para vocês, é a questão de conhecimento, né? A lei maior, por isso que ela é chamada de Carta Maior, ou Carta Cidadã, que é de 1988. A Constituição não é uma lei, né? Ela é como se fosse um estatuto, digamos assim, né? Porque ela é feita por membros constituintes, pessoas de todo, né, deputados, senadores, que fazem esse poder, que estão lá representando o povo, né? São os constituintes, e eles criam essa Constituição Federal. Essa Constituição Federal, e aqui está errado, é com C maiúsculo, ela é, digamos assim, o que todas as outras leis menores têm que obedecer. Então, por exemplo, a Lei 12.009, de 2009, que regulamenta a atividade do motociclista, tá? Ela pode estar contra a Constituição Federal? Não, ela não pode estar contra a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela se sobrepõe, né, a qualquer outra lei no Estado Democrático de Direito. Se uma lei for contrária à Constituição Federal, a gente diz que ela é uma lei inconstitucional. Ela é uma lei que ela pode, né, ser contestada, e se ela de fato contrariar, ela perde, né, a sua eficácia. Só para exemplificar aí no período de fake news, né? O governo Bolsonaro aí trouxe várias fake news aí com relação à situação, por exemplo, que os trabalhadores perderiam o fundo de garantia, os trabalhadores perderiam as férias, os trabalhadores perderiam o 13º. Como são direitos que estão lá no artigo 6º e no artigo 7º da Constituição Federal, que são considerados cláusulas pétreas ou cláusulas pedras, ou situações que elas não podem ser modificadas por leis, elas jamais poderiam ter a sua retirada, digamos, no ordenamento jurídico, para a inclusão ou exclusão, né, desses determinados direitos sociais. Tá? Esses direitos sociais não podem ser contra a Constituição Federal. Então, fundo de garantia, 13º, férias, a questão da jornada de trabalho, a questão das horas extras, sendo remuneradas um adicional maior do que a hora normal,
todas essas circunstâncias, esses direitos sociais, jamais poderiam ser retirados por uma lei menor, porque são contrários à Constituição Federal, seriam inconstitucionais, ok? Então, se eu criasse uma lei dizendo hoje que os sindicatos não podem representar os trabalhadores, essa lei seria uma lei inconstitucional, porque está lá escrito lá no artigo 8º, inciso 3, que diz o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria, inclusive de questões judiciais ou administrativas. Olha que interessante isso aí. Interesses coletivos ou individuais. Que interesses são esses? Alguém está afim de dizer? Falar? Não falar? Quem poderia dizer assim, o que são direitos individuais ou coletivos? Direitos coletivos são quando atinge a coletividade, né? Que são todos de uma determinada categoria. E os direitos individuais são daqueles trabalhadores especificamente, né? Como, por exemplo, a questão do próprio salário daquele trabalhador. Então, cabe, sim, a defesa sempre do sindicato na parte dos direitos coletivos individuais. Individuais, quando são homogêneos, o que seriam homogêneos? Sempre de uma determinada situação que todos os trabalhadores são afetados, eles podem ser também solicitados. Por quê? O que seriam direitos, vamos pensar assim, um direito individual homogêneo? Uma empresa não paga o fundo de garantia. Afeta todos os trabalhadores de uma determinada empresa. Não é toda a categoria. O que é toda a categoria? A categoria todas, por exemplo, o Sindimoto tem, os motociclistas têm 50 mil motociclistas, todos que não estão entrando com garantia ou determinada empresa. Então, essa é a diferença dos direitos individuais e coletivos. E nas esferas judiciais e administrativas. O Guilherme me perguntou lá, tem que botar uma sinaleira lá. É um interesse judicial ou é um interesse administrativo? É um interesse administrativo, né? Defesa da categoria com relação ao interesse administrativo de que tenha mais segurança à coletividade, mas no âmbito administrativo, ou seja, lá na Secretaria Municipal de Transportes de Gravataí. Quando nós tivemos lá na IPTC, aqui há uns 15, 20 dias atrás, era um interesse judicial ou um interesse administrativo? Era um interesse administrativo, porque a gente não estava ainda no litígio, a gente não estava elegendo o poder judiciário para que decidisse por nós. Por essa razão, era um interesse administrativo. Mas tem inúmeras outras situações, né, que a gente pode falar. A gente não está falando só questão de trânsito, a gente está falando, né, por exemplo, como o Guilherme também agora esses dias falou lá com relação aos cursos, né, do CS-Senat, é um direito administrativo, né, quando o Walter vai falar com relação aos guinchos, é um direito administrativo. Quando a gente vai para a esfera judicial, é ao interesse judicial, que aí é uma representatividade que o sindicato pode ingressar independente de autorização ou não. Por quê? Por que ele pode autorizar independente de autorização ou não? Não precisa do trabalhador dizer assim, não, eu quero que entre, ou eu não quero que entre. Porque cabe ao sindicato falar, escrito lá no artigo 8º da Constituição Federal, que se o sindicato entender que é um direito violado, ele pode buscar, independente de ter ou não a autorização desse trabalhador, porque cabe a defesa dele. Ele pode, tá? Como que o sindicato se mantém? Está lá no artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha de pagamento para custeios do sistema confederativo de representação sindical, independente
da contribuição prevista em lei. Que daí é aquela questão da contribuição sindical, que aí a gente vai entrar no inciso 5 aqui, que aí teve uma decisão do STF que, vejam bem, como eu falei aqui antes, aqui só para a gente contextualizar novamente, né, havia uma lei que criava uma contribuição, que era a contribuição sindical anual, que é o imposto sindical. Essa contribuição sindical anual era prevista por uma lei abaixo da Constituição Federal, era uma lei ordinária, e esta lei, tá? Esta lei, ela foi declarada inconstitucional, tá? Então, não é mais obrigatório o pagamento da contribuição anual obrigatória, independente se tu ser filiado ou não. Mas a Assembleia dos Trabalhadores, que dentro do sindicato é o órgão soberano, está aqui escrito no artigo 8º da Constituição Federal, qualquer decisão que a Assembleia faça, ela será soberana sobre toda a categoria, tendo ou não tendo os trabalhadores comparecido a essa Assembleia, tendo 10 trabalhadores, tendo 100 trabalhadores, tendo 1 milhão de trabalhadores, tendo 5 trabalhadores. A Assembleia que definir as questões que forem decididas ali, será afetada toda a categoria, independente de ser filiado ou não. E o que é filiação? A filiação é um ato volitivo, ou seja, um ato que qualquer pessoa vai lá no sindicato e diz: eu quero me filiar. Ou seja, vai lá com a Gabriela, com a Lu, com o Walter, vai lá e assina uma ficha de filiação e diz: eu quero me filiar. É um ato próprio de interesse da pessoa. Esta filiação é uma associação, tá? Eu me associei a essa pessoa, ao sindicato. No entanto, os trabalhadores, independente de estarem ou não filiados, eles pertencem à categoria. Dá para compreender essa diferença entre filiação e representatividade de categoria? Vou tentar exemplificar de uma forma diferente. Eu moro no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, né? E lá no bairro Sarandi tem uma associação de bairro. Essa associação de bairro tem lá, tem a quadra de futebol, tem uma cancha de bocha, tem umas festas lá de vez em quando, tem um salão de festa. Eu sou morador do bairro Sarandi, então, tecnicamente, esta associação de bairro me representa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso usar livremente aquela associação. Eu posso simplesmente hoje, quarta-feira, 16/11, às 17h47, eu posso ir lá chegar assim: ô João, presidente aqui da Associação dos Moradores do Bairro Sarandi, agora eu quero usar aqui o salão de festa, porque eu vou fazer uma festinha hoje de noite, vou fazer um churrasco. Não, eu não posso, porque eu não sou filiado, eu não sou associado. E aí a Assembleia, os seus estatutos, né, da associação, vão definir a forma de usar, a forma de cobrar daqueles trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sendo representado por aquela associação, sendo ou não filiado. Eu não posso escolher outra associação, porque eu moro no bairro Sarandi. E a mesma coisa a questão dos trabalhadores com o sindicato. Eu, sendo de uma categoria profissional, eu sou daquela categoria profissional, obrigatoriamente eu estou vinculado a um sindicato. Eu posso não ser sindicalizado, eu posso ser filiado ou não, mas que eu pertenço àquela categoria, eu pertenço. E todas as decisões que forem realizadas pelo sindicato serão afetadas a minha pessoa de forma individual, talvez. Boas
alguns. Essas decisões podem ser afetadas a qualquer momento. Tá? Então, por isso a importância da participação do trabalhador dentro dos sindicatos. Por isso a importância das decisões das assembleias serem efetivadas quando das designações pelo presidente, que convoca essa assembleia, ou, na ausência do presidente, conforme o estatuto prevê, vice-presidente, ou com 2/3 dos diretores, né, dessa entidade sindical, para convocar uma assembleia para determinado fim. Pode ser para fixar, como aqui diz o inciso 4 do artigo 8º da Constituição Federal, contribuição sindical ou qualquer outra decisão que seja afetar aqueles trabalhadores. Certo? E aí nós vamos ao inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se manter-se filiado ao sindicato. Ninguém te obriga a te filiar, mas também ninguém te desobriga a te filiar-se. É um ato facultativo tu ir lá no sindicato te filiar. Qual é o interesse de te filiar ou não? O primeiro e maior interesse é o caráter associativo. O sindicato não é obrigado a te dar uma colônia de férias. O sindicato não é obrigado a te dar um dentista. O sindicato não é obrigado a te dar nenhuma retribuição, porque a principal força de trabalho, a principal expectativa daquela pessoa que vai se filiar no sindicato deve ser... Está chegando alguém aqui? Deixa eu autorizar aqui. A principal questão de um sindicato dar para aqueles que são representados é, na verdade, o associativismo, ou seja, a representatividade, a luta, a voz. Se um sindicato não tem condição de ir representar, pagar um estacionamento, por exemplo, no centro de Porto Alegre, ou pagar a gasolina de alguém, como ele vai representar? Como ele vai cumprir o seu papel que está escrito lá no inciso 6º do artigo 8º, a obrigatória participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho? Como ele vai representar? Como, por exemplo, ele vai lutar no seu corpo jurídico para uma ação que precisa de uma perícia? Como ele vai pagar as custas de um processo? Como ele vai pagar o seu telefone, ou o seu aluguel, ou qualquer outra situação de representatividade, se o próprio trabalhador, que é representado, independente dele estar filiado ou não contribui com o sindicato? Essa é uma questão que a gente tem que sempre pontuar quando nos perguntam: mas eu não vou me filiar porque o sindicato não me dá nada. Não, ele te dá todos os anos a questão da negociação coletiva, ele te dá o aluguel da moto, ele te dá o reajuste salarial, ele te dá melhores condições de trabalho com relação à jornada, a questão das horas extras, a questão, por exemplo, deste ano do auxílio alimentação, entre outras tantas conquistas que são feitas, que, por exemplo, até a questão da sanção da Lei 12.009, a questão da periculosidade, isso tudo não aconteceu porque alguém chegou um dia lá e disse assim: hoje eu vou dar periculosidade para os motoboys. Não, isso dependeu de muita discussão, de muitas idas para Brasília, de muitos telefonemas do Walter, de muitas situações de representatividade. Mas se não tiver representatividade com relação financeira, o sindicato não é nada. Em Porto Alegre, por exemplo, que como os empregados domésticos
né, não existe essa cultura de se associar e ter uma contribuição assim, mais mensal, né? O sindicato fechou e as domésticas perderam todos os seus direitos, digamos assim, toda a sua representatividade. Hoje não tem mais sindicato das domésticas. Mas por que ela fechou? Por que eles fecharam? Porque o Ministério Público foi lá e disse que o sindicato não poderia cobrar dos patrões, vejam bem, dos patrões, o valor de R$40 para conferir a rescisão da empregada doméstica quando ela ia ser demitida. Então, quando tiraram o poder econômico do sindicato, que era de pagar o aluguel, o telefone, secretária, acabou o sindicato e acabou com toda a representatividade. Hoje, se o Sindimoto perde essa representatividade, não vai perder aquele fulaninho que está ali reclamando, nada. Vai perder toda a categoria, perder aluguel de moto, perder, enfim, todas as conquistas que nós tivemos nesses anos todos nas negociações coletivas, tá? Aqui eu vou passar aqui com relação às garantias do sindicalizado, porque eu vou falar mais adiante também, tá? Até aqui tudo bem? Beleza. Então tá. Voltamos aqui à nossa aula aqui. Perfeito. Aqui. A CLT. Como já disse antes, né? A CLT, sancionada em 1942, e desde 1942, só teve algumas alterações aí com relação a 1988, e foi com relação a essas situações que não contemplavam o que estava escrito na CLT e o que ficou escrito na Constituição Federal, de 88. Então, teve algumas alterações ali com relação ao próprio sindicato, tá? Mas o sindicato ele é uma entidade, né, que é reconhecida pelo Ministério do Trabalho quando todos os trabalhadores vão lá, se organizam e levam os seus atos constitutivos. O que é os atos constitutivos? O estatuto lá no Ministério do Trabalho, e pede ao Ministério do Trabalho, dá um carimbo aqui, pá, carimbo ali, e sai o que a gente chama de carta sindical. E essa carta sindical, como eu já falei antes, dá a autonomia para esse sindicato representar aqueles trabalhadores de determinada categoria para uma única categoria dentro daquela base territorial, ok? Certo? Então, está lá no artigo 500, ali nesse aqui é o 513, que está no parágrafo primeiro, ali que eu botei, e depois está no 516, que também não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria, que é a mesma coisa que está escrito na Constituição Federal, tá? Só que aqui nós temos uma questão que é interessante, que é o artigo 511, que é muito importante, aqui eu não botei aqui, mas eu sei de cor, porque é o que a gente lida todo dia, né? O que é categoria profissional, que é o artigo 511 da CLT? Como critério de estabelecer a paridade de representação entre o capital e o trabalho por meio da definição respectiva da categoria profissional e econômica, está a forma de representatividade. O que é uma categoria profissional? A categoria profissional é pela sua conexão, pela sua similitude de situações. Isso se chama categoria profissional. Hoje, o Sindimoto pode representar professores? Não pode representar professores. Por quê? Porque não tem nada a ver. São coisas totalmente distintas, são todas situações totalmente alheias. Não existe nenhuma similitude entre a categoria dos professores e a categoria dos motociclistas. São totalmente diversas, certo? E essas categorias podem ser categorias profissionais genéricas, que é o que a gente diz, né? Que são um sindicato do comércio, que é todo do comércio, ou categorias que são consideradas categorias diferenciadas, que são categorias que, por sua própria natureza, elas estão
estabelecida em mais de uma atividade econômica. Por exemplo, um motoboy pode trabalhar num escritório de contabilidade, pode trabalhar por uma empresa de delivery, pode trabalhar no escritório de advocacia, ela pode trabalhar numa indústria, num restaurante, porque a sua condição de trabalho ela é diferenciada de todos aqueles outros trabalhadores. Ou seja, os direitos que aquele trabalhador tem, ela é diferenciada, e por isso que se chama categoria diferenciada. Isso está lá no artigo 511, parágrafo 1º da CLT. Ok, pessoal? Tá? Vamos passar aqui. Nós já estamos quase estourando tempo aqui. O Sindimoto, tá? O Sindimoto, pelo seu estatuto, tem o seguinte nome: Sindicato dos Empregados Motociclistas e Ciclistas em Veículos de 2 ou 3 rodas, motorizados ou não, de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e região do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um sindicato de categoria representativa dos motociclistas e os ciclistas em alguns municípios, não são todos, no Rio Grande do Sul. Na Grande Porto Alegre, todos nós afetamos, e alguns municípios, além daquelas que nós são elencados no próprio estatuto. Tá? Ele representa condutores, veículos de 2 ou 3 rodas, isso aqui está no estatuto, eu peguei, copiei, botei exatamente. Trabalham em estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, agências em geral, são o CBO. O que é o CBO? Classificação Brasileira de Ocupação, que é o código 519105, que é os bike boys, ou os mensageiros, ou condutores de bicicletas, e o 519110, que é os motociclistas. Tá? Feito? Certo? Nós, como representativos dessas categorias, nós podemos fazer acordo coletivo, convenção coletiva e dispito coletivo. O que é acordo coletivo? O acordo coletivo ele é apenas entre as partes acordantes. Ops, vamos baixar aqui, abrir um pouquinho. Sempre entre as partes, tá? Eu acordo com uma empresa, sempre é o sindicato com uma empresa, sempre vai ser, tá? Eu vou acordar uma condição diferenciada com aquela empresa. Aquele acordo coletivo vale apenas e exclusivamente para aquela empresa. A convenção coletiva vale para toda a categoria representativa entre sindicatos. Ok? Vale para toda a categoria representativa entre sindicatos. Os sindicatos convenientes. Quem são os sindicatos convenientes? Sindicato de categoria econômica, né? Sindicato empresarial, sindicato dos empregadores e o sindicato dos trabalhadores. E vale para todos que estão representados naquela categoria. No caso do Sindimoto, nós temos o sindicato das empresas de teleserviços, que representam todos os trabalhadores, todas as empresas de teleserviços. E nós, do Sindimoto, que representamos todos os motociclistas. Quando nós não conseguimos achar uma situação equânime para que, nas negociações coletivas, não façamos um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, a gente instaura o dissídio coletivo. O que é dissídio? Dissídio significa ação. É uma ação coletiva que é ajuizada na Justiça do Trabalho para que a Justiça do Trabalho, como uma terceira pessoa, um terceiro pessoa que não tem nada a ver com a situação ali, decida se alguém tem razão. E aí, dessa decisão, se chama sentença normativa. Sentença normativa. E vale
para a categoria que está ali litigando, ou seja, para quem está nesta ação. Categoria. Desculpa aí que eu fiz na corrida aí, hoje nem deu para revisar esse texto aqui. Beleza? Tá, pessoal? Então, deu para entender o que é convenção, acordo e dissídio coletivo aí, tá? Chegando para os finalmente aqui, tá? Vocês como representantes, vocês como dirigentes, vocês como delegados sindicais, vocês têm a autonomia de representar o sindicato. Vocês podem representar, conforme o artigo 8º da Constituição Federal, sempre buscando os direitos sociais, né, que sejam respeitados. O que são os direitos sociais? Férias, descanso, hora extra, pagamento de aluguel de moto, gasolina, ou questões com relação a semáforos, a sinalização, enfim, todas as questões administrativas e judiciais, vocês têm como condição de representar o sindicato dos empregados motociclistas profissionais. E é sempre interessante que sempre se intitulem assim quando vão representar o sindicato, né, que são delegados sindicais ou que são diretores sindicais, né, que sempre façam assim. Feito. E aí, eu só passar aqui, não passou, atitudes, olha só como está escrito aqui, atitudes antissindicais. O que são essas atitudes sindicais? São atitudes que são realizadas contra os dirigentes quando não são respeitados, né, com relação a essas garantias constitucionais. Tá? As atitudes sindicais, na verdade, a gente pode dizer que são atitudes que são também contra o trabalhador de uma forma geral, contra a organização de trabalhadores, né? Então, ela é, de uma forma genérica, ela é uma atitude não só contra o dirigente, mas também contra o trabalhador, porque o dirigente representa o trabalhador. Se um dirigente sindical vai lá numa empresa, por exemplo, e quer lá conversar com aqueles trabalhadores, e chega o dono lá e diz, não, porque tu não pode ficar aqui, porque tu está constrangendo, porque ele está cometendo uma atitude antissindical. E ele também está cometendo uma atitude antissindical de ameaçar, demitir ou punir de alguma forma qualquer empregado que venha a assinar ou que venha a participar de alguma assembleia ou que venha a cumprir algum chamado do sindicato. Essas também são atitudes antissindicais. Então, de maneira genérica, são todas atitudes que visem a coibir a própria formação, ou seja, a própria organização do sindicato, tá? A fim de prejudicar, dificultar ou, de algum modo, interferir na administração do sindicato ou na própria representatividade daquele trabalhador, certo? Por que é importante saber isso? Porque existe uma lei, tá? Uma lei ordinária, que, né, implica em multas e até pena de prisão a qualquer pessoa, dependendo, lógico, da gravidade da atitude antissindical, né, daqueles empregadores ou até agentes públicos que atuam com relação a essa organização sindical. Então, por isso é importante que a gente saiba que qualquer atitude sindical, ela também é punida exemplarmente pela lei, ok? Tá? Algumas garantias que estão previstas no artigo 8º da Constituição Federal e também no artigo 511 seguinte da CLT é com relação à vedação dos dirigentes sindicais serem despedidos, né, até o final do seu mandato, mais um ano, né, e também a vedação com relação à liberdade de locomoção dos dirigentes sindicais, inclusive no ambiente de trabalho. Lógico, não prejudicando, né, você vai entrar lá dentro da sede da empresa lá e vai querer fazer um motim.
Não é essa liberdade que nós temos plena, mas a gente pode, sim, ir na frente, aglomerar os trabalhadores, distribuir panfletos e fazer qualquer outra situação, desde que seja de representatividade sindical. Perfeito? E aí, por fim, todos atos de ingerência que tem com relação a essas atitudes antissindicais, né, vão ser punidas de forma exemplar, e isso a gente pode, né, vocês podem utilizar o corpo jurídico, o Walter, a mim, ou a Gabriela, qualquer outra situação, que visem a estabelecer qualquer política antissindical. O artigo 135 da Convenção, né, da Convenção 135 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, diz que os representantes dos trabalhadores na empresa devem ser beneficiados com uma proteção eficiente contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive no seu licenciamento, e que seriam motivadas por sua qualidade ou suas atividades como representantes dos trabalhadores, sua filiação sindical ou participação em atividades sindicais, conquanto hajam de acordo com as leis, convenções coletivas ou outros arranjos convencionados e vigorando desta forma aí, tá? Isso aí está previsto no artigo, na Convenção 135 da OIT, no qual o Brasil é signatário. Então, por exemplo, situações como a do Jefferson lá, que foi despedido quando estava na questão do mandato sindical ou perseguição, porque ele é um dirigente sindical, não deixar ele se reunir lá junto aos trabalhadores na sua empresa, é considerado política, são atitudes antissindicais. E, finalmente, né, já agradeço aqui a todos pela paciência e atenção de vocês, encerrando aí no tempo previsto que foi me dado, que foi de 1 hora. Certo? E era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. E eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou se alguém tem alguma coisa para falar. Bom, Felipe, da minha parte, isso não foi assim, uma reunião, né? Foi uma verdadeira aula de conhecimento, de aprendizado, principalmente para os novos colegas que estão chegando, os delegados, que serão preparados para serem futuros dirigentes, aí a gente fica ali só na retaguarda. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, foi uma explanação brilhante. Eu tenho certeza aí que o Guilherme está chegando agora, até mesmo o Reginaldo, que já está com a gente aí, acho que há 2 mandatos, não tinha recebido tanta informação assim. Eu acho que foi uma bela proposta e uma bela apresentação. Da minha parte, te parabenizo. E retorno com uma pergunta dizendo o seguinte: será que aquele grupo de trabalho instalado é favorável ao meio sindical ou a gente corre risco? Aquele que tu publicou hoje. Eu acho que, por um lado, eu vejo com bons olhos, né? O Ricardo Patá está lá, né? O Patá é da UGT, é o cara que tem maior força dentro de São Paulo. São Paulo, a UGT, o Gil, do Sindimota, é filiado. Então, eu acho que, por essa razão, só já é um grande ganho. Então, particularmente, assim, eu vejo que o governo federal pecou em não cumprir os requisitos da paridade, né? Ele nomeou uma mulher a menos, mas isso também não vai desqualificar esse homem a mais que entrou lá, né? A gente né, parabeniza aí eu acho que o governo federal nesse grupo de trabalho de transição aí e acho que vai ser um bom para o sindicato. O meu ponto, assim, minha preocupação é que, advindo, né, no governo federal, é que possa vir com mais força a questão da alteração da própria formatação do sindicato, né? Porque hoje nós temos a unicidade sindical, que é essa questão de um sindicato por categoria, um sindicato de base territorial. E isso aí é um projeto da CUT, né?
de ter a pluralidade sindical, que é o que a OIT determina, né? Que tenha mais de um sindicato por base territorial e por categoria representativa. Isso, de certa forma, pode nos prejudicar, né? Porque já está ruim, daqui um pouquinho vai ficar pior. Mas vamos embora, né? Não vi se tem alguém da CUT lá, não conheço aqueles outros. Eu conheço o Miguel, que é da Força, o Miguel, que é o presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, ele é o presidente atual da Força, que agora o Paulinho retoma, né? Não sei que vai ser aproveitado em algum ministério. E os que estão ali eu não conheço, assim, de nome até. Entrei em contato com o Gil agora há pouco, com o Rodrigo, para saber quem são os demais, não consegui contato. Não, mas tem duas pessoas ligadas à CUT ali, tá? Então tá bom. Então tá aí, gurizada. Fiquem à vontade, aproveitem. Conhecimento nunca é demais. Estou à disposição. Eu ia parabenizar também, Felipe, pela tua apresentação. Acho bem importante para os diretores, para os delegados que estão chegando, essa oportunidade de aprender, né? Porque são coisas que vão da base para o próprio desempenho do papel do delegado sindical, dos diretores na representação. E dizer assim que bom que tu te dispôs, tu disse que fez rapidamente o teu curso, ele saiu bem completo, a gente conseguiu fazer um retrocesso na história do sindicato e chegar até nas prerrogativas atuais, né, do sindicato, a diferenciação das categorias. Parabéns pelo teu material, eu acho que o compartilhamento desse vídeo, para os diretores que se dispuserem a assistir até o final, dá muita bagagem assim para saber qual que é a função, né, atual do Sindimoto hoje nesse contexto de categoria diferenciada, de acordos coletivos e até de entender que o papel do sindicato maior é prover uma negociação que seja positiva para a categoria, né? E a tua fala vem bem dentro desse aspecto que a gente tenta conscientizar a nossa categoria, que muitas vezes valoriza mais uma cancha de futebol, ou um clube de piscinas, ou um convênio médico, e não enxerga assim, o papel do sindicato, que é cumprido ano a ano nas negociações coletivas. Parabéns, Felipe, pela tua apresentação, foi bem completa. Bom, tá saindo meu áudio aí, né, Felipe? Tá. Obrigado, Gabriel. Okay. Obrigado. Valeu. Um abraço, Gabriela. E aos demais também que participaram aí. Felipe, é de muito grande valia isso que tu fez hoje. Principalmente eu, como novo delegado sindical, isso para mim fez uma baita de uma diferença que só eu sei. Tenho certeza que a Gabriela, o Walter, essas pessoas, eles sabem que eu estava sedento disso aí e de muito mais que eu tenho que aprender, não só contigo, mas como com o Walter, com as gurias também, com a Gabriela, tá? Para me reiterar, para poder fazer parte, somar junto com o grupo e ajudar também aos nossos colegas que estão na rua aí, às vezes passando por dificuldades sem ter conhecimento, né? E a gente está aí, foi empossado justamente para isso aí, para representar o Sindimoto e estar junto com a turma na rua e apoiar no que for preciso. Muito obrigado, viu, Felipe? Forte abraço. Muito bem. Valeu mesmo. Tá? Eu acho que é isso, né? Opa, estão me ouvindo aí? Vamos? Fala, Regis. Estão me ouvindo aí? Parabéns, Felipe. Cada dia é um aprendizado comigo. Cada vez mais eu estou aprendendo aí com vocês. E parabéns mesmo aí pelas explicações e pelo empenho. Te agradeço aí em nome de toda a equipe. Né? E cada vez mais a gente está junto. Forte abraço. Valeu, meu querido. Obrigado mesmo. Estamos juntos sempre. Parabenizar aí o Dr. Felipe e para mim foi de extrema importância esse curso, na verdade, que ele deu aí nessa palestra, para ampliar o conhecimento, né? Seria bom que todos os diretores pudessem ter participado, né? E não só os conhecimentos que o Dr. Felipe passou agora, também seria de extrema importância o Walter passar alguns conhecimentos para nós também, né? A Gabriela também. Na semana também tem o Walter, né? Achei de extrema importância. Vou participar de todos que tiver, porque amplia muito o conhecimento da gente. E eu acho até o já que tu falou essa questão aí do Walter e tal, eu acho que a gente pode até
cada um se disponibilizar a falar de um tema, entendeu? Um tema, assim, daqui a pouquinho que tenha mais aptidão, né? Daqui a pouquinho pode não ser, sei lá, daqui a pouquinho a gente, boas práticas, a questão de trânsito, volta, pode falar, acho que cada um pode falar algum tema que seria interessante para todos, né? E tá aí, eu tenho disponibilização, posso gravar aqui, depois deixar disponibilizado aqui, até vou parar agora. E